Sejam todos muito bem-vindos. Não podemos deixar de falar sobre isso, porque a adoração que nós vivemos, ela parte do princípio daquilo que Deus ensinou ao seu povo, logo que o povo saiu do cativeiro. Um povo cativo ele não adora, mas um povo livre ele está sempre pronto para adorar. Anote isso aí, por favor. Um povo cativo não consegue adorar. E é por isso que Deus mandou dizer para Faraó: deixa o meu povo ir para adorar no deserto. Um povo livre, até no deserto, ele tem condição de adorar a Deus. Então esse é um dos principais princípios da adoração. Por mais que nós passamos por dificuldades, por mais que nós vivemos alguns desertos na nossa vida, a nossa adoração continua fluindo. Por mais que passamos qualquer dificuldade, a nossa adoração continua fluindo. Esse é um grande princípio. Vamos lá? Já espalhou para todos os seus contatos? Voltou. Paz, queridão, Deus abençoe. Vocês estão me escutando bem? Se estiver me escutando, dá um ok aí, por favor. Bom, vamos lá então. Abra sua Bíblia aí. Eu vou falando os textos, vocês vão colocando aí por baixo, por favor. Escreve aí embaixo, Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. Nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração. Olha que palavra poderosa. Êxodo 19, versículos 4 e 5. Êxodo 19, 4 e 5. Fixar aqui o comentário. Êxodo capítulo 19, versos 4 e 5. Olha o que diz. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade. Olha só, se guardares a aliança, então sereis minha propriedade. Peculiar, propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha só que palavra poderosa. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Porque toda a terra é minha. E vós, olha o versículo 6, e vós sereis um reino sacerdotal, e vós serei um reino sacerdotal, e povo santo. Reino sacerdotal e povo santo. Entenda o seguinte, Deus, quando arranca o povo do deserto para que o povo adorasse a Deus, Deus estava ali mostrando para eles que eles precisavam ser livres. Ele estava mostrando um princípio. Qual é o princípio? Que toda adoração precisa ser livre. Não existe escravo que adora. Não existe escravo que adora. Todo escravo ele não consegue adorar. Por quê? Porque o coração de adorador é o coração livre, é o coração liberto de tudo aquilo que está ao seu redor. O coração de adorador, por mais que passe por qualquer dificuldade que seja, esse coração está ligado ao céu, está ligado na eternidade. Então, Deus, quando arranca o povo do Egito, eles falam: libera o meu povo, deixa o meu povo ir para que adore a mim no deserto. Mesmo passando por algumas dificuldades, o povo de Israel ainda adorava Deus no deserto, e Deus sabia disso, que em uma terra estranha, em um lugar onde eles eram escravos, eles não tinham condições de adorar a Ele. Porém, nós precisamos entender, e aí Deus fala com eles: se vocês precisam olhar para mim, vocês precisam ser diligentes. O que é diligência?
Diligência fala de alguém que procura minúcias. Diligência fala de alguém que procura todos os segredos nas palavras de Deus. E aí ele diz o seguinte: vocês serão um reino sacerdotal e um povo santo. O que é reino sacerdotal? Reino sacerdotal é um povo que reina sobre a terra e que acessa a eternidade. E aí ele fala: e será um povo santo. Por quê? Sem santidade nós não conseguimos acessar a eternidade. Sem santidade nós não conseguimos acessar o trono de Deus. A santidade é um princípio básico na vida do cristão. A santidade é um princípio básico na vida do cristão. Amém? Escreve aí embaixo, por favor: a santidade é um princípio básico na vida do cristão. O cristão que fala, eu sou santo, não está dizendo nada mais do que aquilo que ele tem obrigação de ser. Por quê? Porque Deus, quando nos chamou para ser um reino sacerdotal. Reino sacerdotal fala de um povo que domina sobre a terra e tem acesso ao trono de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5 vai dizer a mesma coisa. Lá no Novo Testamento, na Nova Aliança. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Olha o que diz. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Sois edificados casa espiritual. Vai guardando essas frases. E sacerdócio santo. Casa espiritual e sacerdócio santo. Para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Olha só, nós recebemos a herança para cumprir um propósito. Qual herança foi essa? A herança foi a seguinte: sois pedras vivas, edificadas, casa espiritual e um sacerdócio santo. A herança foi que nós somos herdeiros de um sacerdócio santo. A herança é essa. E qual é o propósito? O propósito é que nós devemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por que precisa ser agradável a Deus por Jesus Cristo? Porque foi por Cristo que nós podemos hoje entrar no Santo dos Santos com intrepidez, com coragem, com ousadia. Tudo isso é por Cristo. Porque foi Ele quem morreu. Foi Ele quem entregou o seu corpo para ser rasgado de uma vez por todas. Vocês estão entendendo? E aí, vocês perguntam o seguinte: por que eu devo estudar tabernáculo? Será que eu preciso mesmo estudar tabernáculo? Primeiro porque tabernáculo, vocês precisam entender que tabernáculo é uma construção tipológica que ensina toda a Bíblia. Tabernáculo significa lugar de habitação. Diga comigo: eu sou o tabernáculo de Deus. E se você olhar o tabernáculo, o corpo, nós somos tricótomos, nós somos tripartidos. O corpo, nós como a nossa vida íntegra, temos corpo, alma e espírito. No tabernáculo nós temos pátio, santo lugar e santo dos santos. Tudo que é no pátio fala do corpo, tudo que é no santo lugar fala da nossa alma, e tudo que é no santo dos santos fala do nosso espírito. É por isso. Vocês estão entendendo? Então, tabernáculo, ele traz fundamentos bíblicos importantíssimo em cada uma das suas divisões, em cada material. E quando falamos de adoração, também tudo no tabernáculo tem um princípio para nós. Tudo no tabernáculo tem um princípio para nós também quando falamos de adoração. Olha o que Deus disse em Êxodo 25. Abra lá, Êxodo 25, verso 8. Êxodo 25, verso 8. Olha o que Deus disse. Deus disse para o povo de Israel:
e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus desejava habitar no meio do seu povo. Só que para que ele habitasse no meio do seu povo, precisava ter uma construção, precisava ter um entendimento. Porque se você lembrar, quando Deus chama Moisés para falar com ele no pé do monte, na verdade o povo ficou no pé do monte, quando Deus chama para falar no cume do monte, Deus chama Moisés e o povo não quis subir, o povo ficou com medo. A Bíblia relata, diz que das nuvens sairiam raios e trovões, o monte tremia. Tão poderosa é a presença de Deus. E aí Deus vira e fala com Moisés o que ele tinha que falar. Moisés falava para o povo, porque Moisés entendeu esse versículo de ser um reino sacerdotal. E ele então acessava a Deus, trazia para o povo, e o povo falava assim: tudo aquilo que você falar, Moisés, nós vamos cumprir. Nós não queremos subir lá, porque nós temos medo. E aí Deus começa a dar para Moisés a planta. Por quê? Deus arrancou esse povo do deserto, arrancou esse povo do Egito. Esse povo ficou 400 anos no Egito. Você pense só a cultura que eles perderam. Eles perderam muita coisa daquilo que eles viviam em si. E olha que o povo de Israel é o povo do mundo que mais preserva a sua cultura. E aí o povo sai de Israel, vai para o Egito cativo, durante 400 anos. Em todo esse tempo, o povo perdeu muita coisa daquilo que eles precisavam. E Deus, para arrancar o Egito de dentro deles, para que acontecesse uma metanoia de verdade, Deus precisava de mostrar para eles. E aí Deus fala: constrói para mim um tabernáculo, porque eu vou habitar no meio desse povo. Eu vou restaurar a identidade desse povo. E Deus precisava restaurar a identidade do povo de Israel. Vocês estão entendendo? Deus precisava restaurar a identidade. Porque lá no Egito eles viam vários deuses, e eles sabiam que existia um único Deus. Ele sabia que existia um único Deus. Vocês estão entendendo? Olha o que diz Hebreus 8:5. Os quais servem de exemplo das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que te mostrou no monte. Nós precisamos entender os princípios de adoração. Princípios esses que são ordenados por Deus. Princípios ordenados por Deus não é princípio que nós podemos ou não fazer, cumprir. Princípios ordenados por Deus, já a própria palavra princípio ordenado. Princípio já não pode ser quebrado. E quando é ordenado por Deus, é aí que eu preciso caminhar em cima disso. E Deus entregou vários princípios para Moisés. E que nós podemos. E eu quero compartilhar com você algo bem rápido para que você entenda, que está no... Deixa eu achar aqui. Capítulo 25. Eu quero compartilhar com vocês hoje algo, porque existia uma preparação com antecedência. O que é isso? É o entendimento que tudo aquilo que eu faço para Deus, eu preciso me preparar antes. Quando eu vou estudar alguma coisa, eu preciso me preparar. Quando eu vou ministrar adoração, eu preciso me preparar. Eu não posso entregar algo de qualquer jeito para Deus, porque Ele merece o melhor. E como Deus sabia que o povo precisava entender isso, Deus começou a preparar algumas coisas. Entre elas, algumas coisas eram preparadas com antecedência. O azeite que era colocado no candelabro que iluminava o santo lugar era preparado antes. O incenso que era usado para produzir fumaça era preparado antes, porque esse incenso subia um aroma suave em todo o ambiente. A farinha que
que era usada para fazer o pão era preparada antes. O pão que ficava na mesa dos pães da preposição era preparada antes. A água que colocava na bacia, que era trocada o tempo todo. Por quê? Essa água que lavava os sacerdotes toda vez que eles começavam a servir a Deus, essa água era que lavava os pés, lavava as mãos. Até a lenha que acendia o altar de holocausto era preparada antes. O que isso quer dizer? Que aquilo que nós fazemos para Deus precisa ser preparado com muito zelo. E por que isso estava escrito quando foi fazer o tabernáculo? Muito simples, porque tudo aquilo que existe na eternidade, quando nós vamos reproduzir na terra, precisa ter um bom preparo. Guarde isso, escreve isso aí. Tudo aquilo que nós reproduzimos na terra, que já existe no céu, é necessário um preparo. Adoração não é coisa simples, adoração é coisa séria. E para que nós possamos entregar a Deus uma verdadeira adoração, nós precisamos nos preparar. E preparar bem. Precisamos nos preparar e preparar bem. Por quê? Porque nós entraremos em um ambiente onde poucos entram. E é por isso que Deus disse que nós precisamos fazer conforme o Senhor ordena. E o tabernáculo foi criado na eternidade. Moisés teve esse insight, Moisés viu o tabernáculo. E Deus falou com ele, vocês vão fazer conforme. Olha o que diz, Êxodo 24, verso 3. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu em uma só voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Ou seja, tudo aquilo que é gerado na eternidade traz uma responsabilidade para quando nós vamos reproduzir isso. Conforme é mostrado por Deus. Anote essa frase, tudo aquilo que é gerado na eternidade traz uma responsabilidade quando for reproduzir. E a adoração ela já existe desde a eternidade. E quando nós vamos reproduzir essa adoração na terra, nós precisamos ser responsáveis com aquilo que estamos fazendo. Vocês estão entendendo? Nós vamos falar um pouquinho rapidinho sobre alguns artefatos naturais que eram usados no serviço do tabernáculo, e todos eles apontam para a vida de um adorador, para a vida de um ministro, para a vida de um homem ou de uma mulher que entende que ele faz parte de um reino sacerdotal e que foi chamado para ser santo. Olha o que diz em Êxodo capítulo 30, Êxodo 30, verso 22. Olha o que está escrito, Êxodo 30, verso 22 a 25, nós vamos ler. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 siclos. E de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário. E de azeite de oliveira 1 hin. E isto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a ordem do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Uau! Azeite aqui fala de uma unção liberada por Deus. Azeite fala da unção liberada por Deus sobre nós. Toda vez que Deus unge alguém, toda vez que alguém é ungido, toda vez que alguém é ungido, ele está recebendo
uma unção específica para um propósito. Quando uma igreja levanta algum obreiro e unge, e ora por eles, derrama óleo sobre a cabeça dele, está habilitando ele para um propósito. Seja ele pastor, mestre, evangelista, apóstolo, profeta, qualquer dos serviços, qualquer dos ministérios. Quando você unge alguém, quando você libera a unção, libera o azeite sobre a cabeça dele, você está habilitando para cumprimento do propósito. E é por isso que nós precisamos saber quem nós somos em Cristo, qual é o nosso ministério, qual é o nosso principal chamado em Deus. Todos nós sabemos que o azeite é uma tipologia da unção de Deus sobre nós. E a unção do ministro, ela não vem do azeite, ela vem da busca. O azeite derramado é um reconhecimento e um liberar para que ele venha cumprir o propósito dele na terra. Agora, a unção que vem de nós precisa ser de uma busca intensa de Deus, de um tempo de qualidade. Nosso pastor tem falado que a linguagem de Deus é tempo de qualidade. A linguagem de amor de Deus, eu falei errado, a linguagem de amor de Deus é tempo de qualidade. Por quê? Porque Ele sempre deseja ter tempo conosco. Vocês estão entendendo? Vamos lá então. Então, o que acontece é que existem algumas coisas que foi usado aqui para poder usar no tabernáculo. Entre elas, nós temos aqui o incenso. Preste atenção, o incenso ganhado por Cristo, lá quando ele nasceu, vocês lembram? Que foi levado para Jesus, os reis magos, na verdade eles eram sacerdotes, eles eram reis e astrólogos, reis astrônomos. Eles levaram para Jesus Cristo, aquele é um apontamento para o sacerdócio de Cristo, porque somente um sacerdote pode manusear o verdadeiro incenso. Somente o verdadeiro sacerdote pode acessar a eternidade através daquilo que ele libera. Vocês estão entendendo? Lembra que o incenso só poderia ser usado para aquilo, ninguém poderia cheirar, ninguém poderia usar como perfume em nenhum outro lugar. O incenso que Deus mandou construir para que fosse usado no tabernáculo, poderia ser usado apenas no tabernáculo. Então, o incenso que Cristo recebeu fala do seu sacerdócio. Ele recebeu ouro. Ouro fala do reinado dele. Recebeu mirra. Mirra fala de um encargo profético que Jesus tinha a cumprir na terra. Então Jesus recebe tudo isso, um apontamento para aquilo que ele iria cumprir na terra. Vocês estão entendendo? Nós precisamos entender a identidade da igreja. Nós precisamos entender a identidade da igreja. Identidade de quê? De quem nós somos. E quando eu digo igreja, não é instituição, estou dizendo eu e você. Porque quando nós estamos vivendo a nossa identidade, nós manifestamos Cristo através daquilo que nós vivemos. Então, o povo de Israel, voltando ao texto, o povo de Israel sofreu uma metanoia durante o deserto. Porque para que eles acessassem a terra prometida, eles precisavam mudar primeiro a sua mente. Guarde isso, ninguém acessa a terra prometida se não tiver uma metanoia, uma verdadeira metanoia. Amém? Ninguém acessa se não tiver uma metanoia. Vamos para o incenso. O incenso que era fabricado, ele era fabricado com 3 tipos de material. O incenso puro era fabricado com estoraque, onincha ou ônica, né, e gálbano.
Êxodo 30, verso 34. Vamos ler aqui, ó. 30, verso 34. Abre aí, Êxodo 30, 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma as especiarias aromáticas, estoraque e onincha e gálbano, essas especiarias aromáticas, e o incenso puro em igual porção. Presta atenção, existem muitos segredos atrás disso aqui. Eu quero compartilhar algum deles. Tomem as especiarias aromáticas estoraque, ônica ou onisha e gálbano. Guarde isso. Estoraque é a raiz de uma palavra hebraica que significa gota, pingo. Storax. Storax era um arbusto que ele expelia sozinho uma resina que pingava no chão e essa resina era recolhida. O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que nós vivemos, a adoração que nós vivemos, o nosso tempo com Deus, precisa ser reproduzido através de uma intimidade que nós temos, da intimidade entre a noiva e o noivo. A nossa adoração precisa ser espontânea. Nós, como noiva de Cristo, precisamos aprender a fluir em Deus na espontaneidade. Meu irmão, não espera descer um raio do céu, o ministro de louvor virar 2 cambalhotas, tocar 4 acordes para você se manifestar em Deus na hora da adoração. Sabe? Nós precisamos entender, essa planta, o estoraque, ela expelia a resina na hora exata. O que isso nos mostra? Mostra que nós precisamos saber agir, que nós precisamos saber nos manifestar. Vocês estão me escutando bem aí? Fala que nós precisamos aprender a nos manifestar em Cristo. Sabe? Nos mover na batalha espiritual, nos mover na intercessão. A igreja de Cristo necessita voltar a aprender a interceder. Nós estamos muito preocupados com aquilo que vai acontecer no culto. E você esquece de orar, de buscar a Deus. Sabe, todos os dias quando eu saio da minha casa e vou à igreja para poder reunir com nossos irmãos e ter o nosso momento de comunhão, eu não abro mão de falar com Deus. Deus, fala comigo, toca em mim, derrama uma palavra fresca sobre mim. Eu necessito de uma palavra do Senhor. Eu necessito que o Senhor compartilhe comigo algo, mas eu também necessito entregar ao Senhor o melhor que eu tenho, que é a minha adoração. E a minha adoração, nada que está ao redor pode retirar o melhor que eu tenho para te entregar. Isso fala de quê? Isso fala do estoraque. Por quê? Estoraque, das coisas que era uma das especiarias que era usada no incenso, fala daquilo que é natural. Fala daquilo que se move automaticamente, daquilo que é espontâneo. A ônica ou onisha era um molusco marinho, tipo um caranguejinho, que ficava bem no fundo do mar. Eles queimavam esse animal e depois de queimar, era produzido um perfume fortíssimo. E olha, aí eu me pergunto como que naquela época essas pessoas buscavam no fundo do mar esse molusco. Tem hora que eu fico pensando assim, Deus, hoje nós temos dificuldade, pensa naquela época. E quando eles buscavam e queimavam e amassavam esse molusco, dele saía uma essência que tinha um cheiro fortíssimo. O que isso quer dizer? Que a nossa adoração deve fluir do fundo do nosso coração. A adoração que flui dos nossos lábios precisa ser a mesma adoração que está dentro do nosso coração. Nós precisamos entender que adoração e louvor são coisas totalmente distintas. Louvor é quando eu elogio. Deus, tu és bom. Eu te louvo porque tu és bom.
Eu te louvo porque o Senhor é excelso. Eu te louvo porque. Agora, eu te adoro porque eu tenho um relacionamento contigo. O louvor fala de um elogio. A adoração fala de um relacionamento profundo. Por quê? Porque nós, filhos de Deus, fomos criados para ter um relacionamento com Ele. Escreva isso aí. Nós somos criados para ter um relacionamento com Deus. Você há de convir comigo que se nós fôssemos criados apenas para louvar, a criação de Deus poderia não ter uma eficácia total, porque nem todos louvam, nem todos adoram. Mas relacionamento todos necessitam ter. E por quê que nós fomos criados para um relacionamento profundo? Porque a adoração é a única coisa que nos aproxima e nos faz parecer mais com Deus. E lembre-se que a adoração aqui, eu estou relacionando a palavra adoração à música, tá? Prova na Bíblia, Salmo 115. Salmo 115 fala que torna-se todos os que o adoram. Qual é o princípio da adoração? Parecer mais e mais com ser adorado. Lembra Moisés quando subia no monte e quando ele descia o seu rosto estava resplandecente? Por quê? Porque ele estava reluzindo aquilo que ele tinha vivido com Deus. Então, quanto mais perto de Deus ele ficou, mais o seu rosto reluzia. Amém? Glória a Deus. Esse é um princípio da adoração. E sabe, Deus espera de nós uma adoração profunda. Deus espera de nós um relacionamento profundo. Deus espera de nós uma profundidade na palavra dele. Profundidade na palavra dele. E a Onisha, ou Ônica, fala de um povo que se relaciona com Deus em todo o tempo. Essa especiaria é um apontamento para o povo de Deus que se relaciona com esse Deus em todo o tempo. Vamos lá. Gálbano era uma outra resina que era extraída de um arbusto também. Esse arbusto, eles pegavam folhas e galhos desse arbusto e trituravam. Olha que forte. Como que saía o gálbano? Eles pegavam as folhas e os galhos de um arbusto e trituravam. E aí, o que isso quer dizer? Que a nossa adoração, o princípio da adoração, que a nossa adoração sempre parte de um coração quebrantado e contrito. Salmo 51, vamos lá. Salmo 51. Vamos conferir? Salmo 51, verso 1. Olha o que diz. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente. Purifica-me do meu pecado, porque conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele estava aqui com o coração contrito, ele estava aqui com o coração derramado diante de Deus. Davi aqui estava confessando. E isso aqui foi quando Natã confrontou ele a respeito do seu pecado com Betseba. Tá? Isso aqui foi quando Natã, ele escreveu isso aqui em um momento onde ele confessava o pecado. Sabe, nós somos homens e mulheres que existe um pedaço de Adão dentro de nós. Pedaço esse que nos faz pecar todos os dias. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Porém, pecadores arrependidos e remidos, buscando a santificação em todo momento. E nesse processo de buscar a santificação, é que nós precisamos ter um coração quebrantado e contrito, de saber de quem nós somos e quem Deus é em nós e para nós.
E aí o Gálbano fala de uma adoração que flui desse coração contrito. Esse coração que não é desprezado por Deus. Porém, esse coração vive lutas. Esse coração é amassado na olaria da vida. Ele é machucado por pés de inimigos cruéis, sabe? Porém, mais amassado, mais pisado, mais o bom perfume de Cristo é exalado de nós. Mais amassado, mais o bom perfume é expelido de nós. Sabe? Gálbano fala disso. E é por esse motivo que Deus dá uma ordem de nunca reproduzir o incenso que foi reproduzido no tabernáculo de Moisés. Porque a adoração, ela não pode ser comparada. Esse incenso que tinha essas três coisas, esses três produtos, esse incenso que tinha essas três especiarias, era algo que não poderia ser copiado para nada mais, apenas no serviço do tabernáculo. E por isso que Deus diz que não poderia fazer isso para nada, vocês não poderiam cheirar, vocês não poderiam fazer nada disso igual, porque é uma tipologia da adoração, e a adoração pode ser direcionada apenas para Deus. Olha o que o pastor Denison escreveu aqui, ó. Temos que andar quebrados, homens quebrados, quebrantados e obedientes. Uau! É isso! Sabe, o diabo tenta com todas as forças nos tirar do foco. Por quê? Quando ele nos tira do foco da adoração, ele nos arranca do propósito. Porque a adoração nos leva para mais perto de Deus e nos faz parecer mais com Ele. Só que nós precisamos ser homens e mulheres propositais. Entendendo que a adoração é apenas para o Cristo. É apenas para Ele. Para mais ninguém. Nada mais pode roubar esse tempo de nós. Nada mais pode nos arrancar desse ambiente aonde nós somos ministrados por Deus e ministramos a Ele também. Hoje o que nós vamos compartilhar sobre tabernáculo é apenas isto. Eu quero que essa palavra fique ruminando no seu coração. Entenda que o incenso, ele era feito de 3 produtos, de 3 especiarias: estoraque, ônica e gálbano. E cada uma das 3 falava de uma coisa. O estoraque fala de uma adoração automática, de uma adoração espontânea. A ônica fala de uma adoração que sai do nosso profundo íntimo e que flui para o trono de Deus. E o gálbano fala de uma adoração que mesmo amassada, que mais amassada, mais triturada, mais libera o bom perfume de Cristo. Amém? Terçou. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, que você tenha um resto de dia e um resto de semana poderoso em Deus. Seja um adorador proposital. Amém? Depois você tira um print da tela e me marca para a gente poder repostar, tá bom? Não esqueça. Deus te abençoe, que você tenha um dia poderoso em Deus. Amém? Você pode dizer um amém aí? Até a próxima terça, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe, gente.